Meu nome é Helder Castro de Oliveira, eu sou farmacêutico bioquímico do Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso e sou coordenador do Centro de Informação de Medicamentos do Hospital Júlio Miller, certo? Bom, o meu conflito de interesse, eu sou funcionário público, federal e estadual, coordeno o Núcleo de Avaliação em Tecnologia em Saúde do Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso, sou membro da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica da Secretaria Estadual de Saúde, que também faz avaliações de tecnologia em saúde. Sou coordenador do Centro de Informação de Medicamento. Por que eu falo isso? Porque hoje nós nunca somos imparciais, né? Então, na verdade, eu tenho um pezinho na evidência, né? Na medicina baseada em evidência. Ok. Para que vocês nos conheçam, nós do NATS, Núcleo de Avaliação e Tecnologia do Hospital da Universidade Federal, juntamente com a Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica do Estado, somos dois únicos centros de avaliação de tecnologia de Mato Grosso que são membros da REBRATES, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Bom, nós vamos trabalhar hoje com o tema de evidências da hidroxicloroquina e cloroquina na profilaxia e no tratamento da Covid-19, essa pandemia que está mudando a vida de todo mundo. O que é evidência em saúde, né? A medicina baseada em evidência, Sackett, em 1996, ele definiu o seguinte: é o mais consciencioso uso da melhor evidência da pesquisa. Ou seja, gente, é a melhor evidência disponível no campo da literatura científica para que a gente possa tomar as decisões em saúde. É isso, então, que é medicina baseada em evidência, ok? Bom, e aonde está essa literatura científica? São os artigos, são as pesquisas que originam artigos científicos e que são publicados em periódicos e revistas que passam por um crivo científico, ok? Bom, existe então esses estudos uma escala de evidência. E essa escala de evidência, através dos nossos tipos de estudos. É uma escala clássica, né, onde nós observamos a base da pirâmide, né, observamos aqui a base da pirâmide, tem pouca evidência, opinião profissional, né, não desmerecendo o profissional, mas a experiência profissional por si só, ela não reúne evidência suficiente. E aí nós temos então relato de casos, série de casos, e que vai subindo o nível de evidência. E nós temos, então, os ensaios clínicos randomizados controlados, que são os principais estudos para avaliar medicamentos em relação à sua eficácia, que é o que a gente quer fazer com a hidroxicloroquina e cloroquina. Ou seja, existe eficácia dessas drogas na Covid-19? E tem um outro tipo de estudo, que é a revisão sistemática, onde ele reúne informações científicas sobre um determinado tema, através de um rigoroso processo metodológico, e aí então ele consegue te dar um resumo de quais são as tendências desse tema das produções científicas. E se esses estudos forem compatíveis, eles fazem então uma ferramenta de meta-análise, que é uma ferramenta estatística. Eu posso usar a meta-análise em outros estudos? Posso, mas é ideal que a gente faça uma revisão sistemática em seguida de uma meta-análise. Bom, dito isso, nós temos que conhecer os medicamentos que nós vamos falar hoje, né? Então, só pausando aqui um pouquinho, para quem está entrando agora, a nossa aula ela vai ser aí de em torno de 40 a 45 minutos, tá bom? E aí no final eu respondo as perguntas. Enfim, vamos conhecer então esses dois medicamentos. A cloroquina ela surgiu em 1934 por um químico alemão e foi testada em 1946. Já a hidroxicloroquina foi produzida, né, são sintéticas essas drogas, em 1946 e usada em 1955. Existem vários sais dessas medicações, de fosfato, sulfato, dicloridrato de cloroquina ou sulfato de hidroxicloroquina. Hoje no Brasil nós temos o difosfato de cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina. Bom, são fármacos conhecidíssimos como antimaláricos, então as indicações em bula, segundo a Anvisa,
medicamentos para a malária, mas agem também, mas ter outras indicações, como artrite, lúpus e etc. Bom, quais são os mecanismos, então, desses medicamentos, né? Até hoje não tem um mecanismo assim, muito comprovado. Existem várias teorias, né, e vários estudos que trabalham essas teorias. A primeira teoria é que ele inibe a atividade lisossômica e de autofagia e do endossomo. Porque, na verdade, o que ela faz? Né? O que esse medicamento faz? Ela deixa o lisossomo e o endossomo mais básico. E a gente sabe que é importante para as atividades lisossômicas esse lisossomo estar ácido. Então, por deixar esse lisossomos mais básico, ele também dificulta a produção de receptores de membrana, né? E isso faz com que, então, o parasita ou o vírus não consiga adentrar dentro da célula, né? Uma outra ação da cloroquina e da hidroxicloroquina, tanto um quanto o outro tem as mesmas ações, é inibir vias de sinalização, né? Então eles inibem algumas vias, como as vias da MAP, que é uma proteína quinase, que também diminui, que também dificulta, né, a reprodução viral e também a de parasitas. E além disso, ele diminui a produção diminui a produção de processos de citocinas inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Bom, esses medicamentos têm uma contraindicação importantíssima. Eles são contraindicados em pacientes com retinopatia. Por quê? Porque esses medicamentos eles têm afinidade à melanina e se acumulam nos olhos e causam retinopatia. E vocês observam aqui no slide que é uma reação adversa comum, de 1 a 10%. Então não é algo muito simples, né? É uma coisa bem comum. Uma outra reação adversa que todo mundo já sabe, bem estudada desses medicamentos, é o prolongamento do seu intervalo QT. Quando eu prolongo o intervalo QT, eu aumento o risco de arritmias, taquicardias e também morte súbita, né? Tirando o prolongamento do intervalo QT, essas drogas elas são cardiotóxicas por si só, podem causar taquicardia ventricular e cardiomiopatias, independente do prolongamento do intervalo QT. Então nós observamos que não são drogas não são drogas comuns e não são drogas que devem ser utilizadas aí sem uma prescrição médica, sem uma orientação, independente da sua indicação. Bom, voltamos então ao nosso slide. Aqui eu demonstro a estrutura da cloroquina, a estrutura da hidroxicloroquina, e aqui a gente observa que é essa parte básica dos dois medicamentos que é responsável por uma das suas ações, que é basificar o lisossomos e endossomos. Em termos metabólicos, eles são medicamentos ativos que se transformam em metabólitos ativos, que juntos, né, cada um com o seu metabólito, formam um terceiro metabólito que continua ativo até ser eliminado, ok? Bom, as características farmacocinéticas dessas duas drogas, elas são muito semelhantes. Elas são drogas, tanto a hidroxicloroquina como a cloroquina, elas têm uma boa absorção oral, principalmente na parte superior do trato gastrointestinal. O metabolismo é hepático, como nós vimos, tem um alto volume de distribuição, mas aqui eles diferem, né? O clearance renal da cloroquina é maior, né? Então a hidroxicloroquina tem menos influência renal e algumas pessoas falam que isso talvez é o que diminui a toxicidade da hidroxicloroquina, mas não tem nenhum estudo que traz tanta evidência sobre isso. Bom, ambos são excretados não metabolizados, 62% da hidroxicloroquina é eliminada via renal inalterada, assim como a cloroquina. Principal fator da hidroxicloroquina e cloroquina nessa área da farmacocinética. Eles têm um tempo de meia-vida muito longo. Olha só, 45 dias, 41 dias. Isso é muito bom para o efeito terapêutico, mas também é ruim para aumentar a probabilidade de reação adversa
e interações medicamentosas quando esse paciente faz uso de outras drogas. Aí a pergunta é o seguinte, mas por que se pensou em usar hidroxicloroquina e cloroquina, né, para Covid-19? De onde surgiu a ideia de falar, vou dar essa medicação? Bom, Sanders, né, em 2020, eu tirei essa figura de lá, fez um artigo e ele colocou aqui possíveis medicamentos que são alvos que pode diminuir, então, a doença Covid-19. Mas nós vamos se atentar à cloroquina e hidroxicloroquina. Bom, rapidamente, o que nós podemos já, segundo os estudos mais recentes? Que o SARS-CoV-2, o vírus responsável pela Covid-19, ele tem proteínas na sua superfície, como a proteína spike, entre outras, e essas proteínas precisam se ligar a receptores, né, específicos. Esses receptores específicos, quando o vírus se liga, ele faz uma endocitose, ou seja, o vírus é englobado pela membrana da célula do hospedeiro. Em seguida, utilizando a acidez desse endossoma, ele faz então a liberação do seu RNA, que vai ser replicado, então vai produzir outro vírus, e assim a doença vai se propagar dentro, o vírus vai se propagar dentro do hospedeiro. Nós temos aqui uns receptores de membrana, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, o receptor TMPRSS2. Ok, e daí da onde surgiu então que a cloroquina e a hidroxicloroquina poderia então interferir nesse processo e melhorar a doença? Primeiro, estudos demonstram que a cloroquina e a hidroxicloroquina causam um déficit na glicosilação da enzima conversora de angiotensina, ou seja, fazendo com que esse receptor seja pouco expresso e, quando expresso de uma forma errônea, dificultando a ligação do vírus nesse receptor, portanto, a entrada do vírus na célula do hospedeiro. Um outro mecanismo de ação provável era aumentar o pH lisossômico e endossômico, deixando mais básico. Isso dificultaria a liberação do RNA para possível replicação. Outra coisa, aumentando esse pH lisossômico, muitos receptores de membrana vai dificultar, então, a fusão do endossomo e a criação dessa vesícula, portanto, o vírus também não entraria. Além disso, estudos demonstram que a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas atenuam a expressão de fatores e receptores pró-inflamatórios. Então, eles diminuem a produção de receptores pró-inflamatórios, assim como mediadores inflamatórios como interleucina 1, 6 e fator de necrose tumoral. E nós sabemos que a Covid-19 é uma doença altamente inflamatória. Ok? Bom, então quais são as evidências que a gente tem hoje, segundo aquela medicina baseada em evidências, os estudos publicados? Nós temos 9 estudos em humanos. 4 estudos são publicados no MedRxiv. O que é MedRxiv? É uma base onde esses estudos que estão publicados ainda não passaram por um crivo científico, ou seja, não passaram por pares de revisão, onde todos os periódicos, os artigos passam por revisores, que vão avaliar a metodologia, que vão avaliar se foi bem feito o estudo, se tem algum problema metodológico, vão sugerir para os autores mais experimentos, vão pedir para os autores os dados desses autores para que eles possam analisar. Enfim, passa por um crivo científico. Então, esses artigos que foram publicados nessa base não passaram por esse crivo, mas por eles estarem aí espalhados nas mídias sociais, nos WhatsApps da vida, a gente colocou eles aqui. A ideia é o quê? É falar um pouquinho de cada estudo. A gente não tem tempo hábil para falar de cada estudo em pormenores. Então, assim, se alguém quiser discutir um estudo em específico, eu vou deixar meu contato, depois vocês podem aí trabalhar com isso, tá? E pode entrar em contato comigo, a gente pode discutir esses artigos. Mas hoje a gente só quer dar uma visão geral, né, de como tá as evidências desses medicamentos para a Covid. Com licença. Bom, desses 9 estudos, 5 eram ensaios clínicos, que é os estudos que a gente considera os ideais para buscar uma eficácia de uma droga.
ok? Bom, então vamos lá, eu tentei fazer uma ordem cronológica e eu vou falar um pouquinho de cada estudo. Bom, em 6 de março, um estudo chinês de Shen et al. Fez o quê? Um estudo piloto de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus. Esse estudo ele foi publicado em chinês. Como eu não sei ler chinês, o Centro Colaborador de Avaliação de Tecnologia e Excelência em Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais fez uma nota técnica e avaliou esse estudo. Então eu estou colocando a avaliação dessa nota técnica, que eu também concordo. É um ensaio clínico prospectivo randomizado aberto. Aberto significa que os pacientes e os avaliadores sabiam o que cada grupo tomava, isso não é bom para um ensaio clínico, para avaliar a eficácia e a segurança do sulfato de hidroxicloroquina no tratamento de 30 pacientes. O que ele fez então? Ele pegou um grupo que tomou hidroxicloroquina, pacientes com Covid-19, que tomou 400 miligramas por dia, né, durante 5 dias. E ele comparou com o tratamento convencional, que era repouso, oxigênio, suporte sintomático e outros medicamentos. Todos esses pacientes receberam alfa-interferon, que é um imunossupressor. 80% do grupo da hidroxicloroquina receberam Arbidol, que é um antifúngico, né, umifenavir, e 66% do controle também recebeu Arbidol e 13% receberam um outro antirretroviral, lopinavir e ritonavir. Enfim, né, os pacientes tomaram em outras medicações. E aí, os resultados desse estudo falam o seguinte, que na análise por intenção de tratar, que é uma análise interessante, no 7º dia após a inclusão dos pacientes, 86,7% do grupo da hidroxicloroquina e 93% do grupo controle testaram negativo para o Covid. O que ele mostra, então? Que não houve diferença entre os pacientes que foram tratados com a hidroxicloroquina e os pacientes que tiveram tratamento convencional. Ou seja, eles se curaram independente de ter tomado o medicamento ou não. Em relação ao tempo da hospitalização até a negativação, também foi semelhante entre os dois grupos, ok? Bom, o que ele conclui então? Qual é a conclusão dos autores? O estudo conclui que o tratamento, como foi feito, não mostrou melhorias dos sintomas dos pacientes, e nem na carga viral. Bom, gente, de uma forma bem rápida, uma análise crítica, não é nenhuma avaliação crítica, uma análise crítica, a amostra é muito pequena, 30 pacientes, então a gente não pode, né, isso pode não estar correto, porque o N amostral é pequeno, e ele não explica como a randomização foi realizada entre os dois grupos. Randomizar, gente, é um dos pilares dos ensaios clínicos, para que a gente tenha a certeza de que os grupos serão homogêneos após a randomização. Ou seja, é um estudo onde que a gente não pode tomar as nossas decisões baseadas nesse estudo. 17 de março, então, um estudo que saiu em todas as mídias sociais, Gautret, lá da Marsella, da França, solta um estudo, então, publica um estudo que é a hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento de Covid. É um ensaio clínico não randomizado, já expliquei o problema de não ser randomizado, e ele queria avaliar a carga viral dos pacientes com Covid, né, tratados com 200 miligramas 200 miligramas 3 vezes ao dia, portanto, 600 miligramas diária durante 10 dias. E ele comparou com pacientes de outro hospital que tinham Covid, mas não se tratou com nada. Quais são os resultados dele? Primeiro, inicialmente ele tinha 26 pacientes no grupo que estava tomando a hidroxicloroquina e 16 no grupo controle. Logo no início, ele perdeu 6 pacientes, ele perdeu 23% da amostra de 26. Portanto, ele ficou com 20 pacientes no grupo tratado com hidroxicloroquina e 16 no grupo controle. Desses 20 pacientes, 6 pacientes receberam azitromicina junto com a hidroxicloroquina. O que ele conclui, então, em seus resultados? Ele fala o seguinte, olha só, após 6 dias de tratamento, certo? 70% dos pacientes do grupo tratado
e mais ou menos 13% do grupo controle tiveram a carga viral zerada, e ele fala que essa diferença de 70 e de 13 entre os grupos é estatisticamente significante. E quando associado com azitromicina, ou seja, aqueles 6 pacientes que tomaram hidroxicloroquina e azitromicina, os 6 teve a carga viral zerada no 6º dia. Portanto, 100% de cura viral, como diz o artigo. Bom, entre aspas, né, cura viral. Conclusão. Os autores falam o seguinte: recomenda-se o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes com Covid. Gente, mas qual é o problema? Então, a partir desse estudo, eu vou falar, vou começar a dar hidroxicloroquina para os meus pacientes? Não. Por quê? Porque, veja bem, o nosso tamanho amostral é muito pequeno, 26 pacientes é muito pouco, 16 controles também. Houve uma perda de segmento de 10%. A estatística não usou a intenção de tratar. Qual que é a regra, pessoal? Quando eu perco pacientes, é interessante que eu faça a estatística como se esses pacientes ainda estivessem nos grupos, que é a intenção de tratar. Isso dá uma credibilidade maior no estudo. E a outra coisa, eu não tive o grupo controle de local diferente, então eu não consigo saber se esses 2 grupos eram homogêneos, tanto é que ele fala que é não randomizado. Então eu posso ter diferença entre esses 2 grupos. E falta de parâmetros clínicos, ele avaliou somente a carga viral. Mas, gente, a carga viral e a cura da Covid, ela está diretamente relacionada de quem é o seu paciente. Se ele tem comorbidade, se ele tem diabetes, se ele tem problema cardíaco, ou seja, isso é uma característica importante na doença, né? Isso não foi avaliado. Portanto, é um outro estudo que a gente não deve tomar como base para decidir alguma coisa sobre o uso da hidroxicloroquina. Bom, em 28 de março, Molina publica, então, que não há evidência de uma diminuição rápida da carga viral ou de benefícios clínicos com infecção de Covid. É um estudo prospectivo experimental, onde ele avaliou 11 pacientes e viu os resultados virológicos. Bom, o que acontece? Ele fez o mesmo regime de Galtrit. Então, gente, esse estudo veio contrapondo os resultados de Galtrit. Isso é uma coisa importante. O que acontece? É o seguinte: esses 11 pacientes receberam hidroxicloroquina, 600 miligramas por dia, por 10 dias, e azitromicina, 500 miligramas no dia 1 e 250 miligramas no dia 2 e 5. Só um minuto, por gentileza. Só um minutinho, por favor. Desculpa, vamos lá. Então, voltando, esse estudo de Molina, ele avaliou os resultados virológicos e clínicos de 11 pacientes hospitalizados que receberam hidroxicloroquina, 600 miligramas por dia, por 10 dias, e azitromicina, 500 miligramas no dia 1 e 250 miligramas no dia 2 e 5, ou seja, o mesmo regime usado por Galtrit. Ou seja, teoricamente teria que dar os mesmos resultados. E aí, qual é o resultado dele? Ele fala que a média de idade dos pacientes era 58 anos, e 8 pacientes apresentaram comorbidades. Um paciente teve que interromper o tratamento devido ao prolongamento do intervalo QT. E o resultado dele é simples, gente. 80% desses pacientes, dos 10 pacientes, porque esse interrompeu, apresentaram positividade para SARS-CoV-2 no dia 5 e 6 após o início do tratamento, contrapondo os resultados de Galtrit. E ele conclui: apesar de uma atividade antiviral relatada in vitro, não encontramos evidências de uma forte atividade ou benefício clínico da hidroxicloroquina e azitromicina na COVID grave. Bom, além de contrapor os estudos de Galtrit, mas ele também tem alguns problemas. Tamanho amostral, gente, 11 pacientes. Muito pouco para que a gente possa decidir alguma coisa. E ele não declara como foi avaliado os resultados clínicos. Então, isso é um outro problema desse estudo.
Enfim, vocês começam a observar que os estudos são muito conflitantes. Bom, em 1º de abril, naquela base que eu falei para vocês, que não passou pelo crivo científico, um outro estudo chinês, do mesmo Chen, do passado que nós falamos, avaliou a eficácia da hidroxicloroquina em pacientes com Covid, resultados de um ensaio clínico controlado, randomizado. O que ele fez então? Ele pegou 62 pacientes, dividiu em 2 grupos, 31 cada um, no qual um grupo recebeu tratamento convencional e o outro grupo recebeu tratamento convencional mais hidroxicloroquina, certo? Então adicionou a hidroxicloroquina. E ele observou esses pacientes por 5 dias. Olha que interessante esse estudo, gente. Ele relata que na linha de base, ou seja, antes de iniciar o tratamento, a febre e a tosse eram maiores no grupo controle e isso era estatisticamente significativo. Então, os controles tinham mais tosse e mais febre. E aí, nos resultados, ele coloca assim, pessoal, o tempo médio de melhora da febre e da tosse foi significativamente menor no grupo de tratamento. Então ele fala o seguinte, olha, o paciente que estava no grupo do tratamento convencional mais hidroxicloroquina, melhorou da tosse, melhorou da febre mais rápido do que o controle. Mas, gente, esses resultados é um contrassenso. Por quê? Porque os pacientes tinham menos tosse e tinham menos febre do que os controles antes do tratamento. Então era óbvio que tratando, talvez não tratando, eles seriam curados mais rápidos. Eles tinham sintomas mais leves. Então, só por aí a gente já não consegue mais discutir esse estudo, né? Apesar do nosso pequeno número de casos, aí o que o autor conclui, né? Que ele fala que o número de casos dele é pequeno, mas ele fala que existe sim um potencial da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Isso foi confirmado parcialmente. Discordo plenamente, não houve confirmação. Na verdade, os resultados são conflitantes, como eu disse para vocês. Além disso, ele tem alto risco de viés no cegamento dos desfechos. Então, os profissionais que estavam avaliando esses pacientes foram cegos não adequadamente, portanto, alto risco de viés. Tem um risco na alocação desses pacientes, né? Porque ele não informa como que ele alocou esses pacientes. E o principal problema, a diferença basal da febre e tosse entre os grupos pode ter influenciado os resultados. Bom, gente, por aqui a gente observa um outro estudo que a gente não pode tomar como base para alguma decisão. E aí, publicado então em 11/4, o mesmo Gautret lá da França, em Marsella, né, publica então os efeitos clínicos e microbiológicos da combinação da hidroxicloroquina e azitromicina em 80 pacientes com Covid-19, seguidos por 6 dias. Bom, é um estudo observacional prospectivo, onde foi avaliado 80 pacientes internados com Covid com sintomas leves, tratados com hidroxicloroquina mais azitromicina por um período de pelo menos 3 dias. E aí ele quis descrever o quê? Ele queria descrever quais foram os resultados clínicos desses 80 pacientes, a contagiosidade avaliada por PCR e cultura, então ele acredita que existe uma faixa viral sanguínea que quando você está abaixo dessa... Bom, gente, parece que o áudio também deu um probleminha, então vamos voltar nesse estudo, não sei até onde que o áudio funcionou, mas esse estudo de Gautret, que ele avaliou os efeitos clínicos e microbiológicos da combinação de hidroxicloroquina e azitromicina em 80 pacientes com Covid-19. Foi um estudo observacional, né, que ele avaliou 80 pacientes internados com Covid com sintomas leves. Esses pacientes faziam uso de hidroxicloroquina e azitromicina por um período de pelo menos 3 dias. O que ele queria descrever? Ele queria descrever os resultados clínicos desses 80 pacientes após o tratamento, a contagiosidade por PCR e cultura. Ele acredita que existe um nível
de carga viral, onde o paciente não consegue mais contaminar o outro, e o tempo de permanência na unidade de doença infecciosa. Para o desfecho clínico, que é a gravidade, ele utilizou o quê? Score de News, que não é um score interessante, ou seja, na verdade, validado, né, para a Covid-19, uso de oxigênio, oxigenoterapia e transferência para a UTI. Bom, quais são os resultados, então, do estudo de Grautred? 15% dos 80 pacientes utilizaram oxigenoterapia. 3 pacientes foram transferidos para a UTI e o tempo de permanência após o tratamento foi em torno de 5 dias. Ele relata que 82% mais ou menos, né, 65 pacientes teve alta. E desses, 61 tinha baixa pontuação no score de News. E aí aqui vem um resultado que ele diz, que a carga viral por PCR negativou em 83% no 7º dia e 93% no 8º dia, ok? E as culturas foram 97% negativadas no 5º dia. E no 12º, nenhum paciente tinha o PCR, que isso aqui é o limiar de ciclos menor que 34, portanto não transmitia mais a doença, segundo um estudo que foi publicado, que também teria que ser avaliado. Ok? Então esse é o estudo de Grautred. Parece muito bom, parece que tem várias avaliações, mas vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos dar mais uma olhada nele. Só um minuto. Bom, o que os autores concluem? Desculpa, deixa eu colocar aqui. O que os autores concluem? Eles concluem que fornecemos evidência de um efeito benéfico da coadministração de hidroxicloroquina com azitromicina no tratamento da Covid e sua potencial eficácia na redução da contagiosidade. Gente, uma conclusão dessa parece que o estudo é perfeito. Vamos para uma análise crítica. Primeiro, estudo observacional. Ele pegou 80 pacientes e descreveu o que aconteceu com aqueles pacientes após o tratamento. Isso não condiz com a conclusão para falar que ele trabalhou com eficácia, ok? Segundo, 80 pacientes apenas. Terceiro, não teve uma abordagem analítica. Ele faz uma descrição, ó, tantos por cento sararam, tantos por cento aconteceram isso. Não existe uma inferência estatística nesses dados. Score de News para Covid ainda é questionável, na verdade não é validada por enquanto. Tempo entre o sintoma e o tratamento foi de 5 dias. Gente, 5 dias para iniciar o tratamento, eu não sei como esse paciente está. Não sei se ele já está na curva do pico ou se ela já está na curva descendente. Vai que talvez 5 dias ele já está na curva descendente. Porque vocês observam que é 5 dias, mais ou menos 3. Então pode variar aí de 1 dia, mas também pode variar a quase 8 dias da doença, né? Isso é um problema. Pacientes com sintomatologias leves. Gente, o que se tem hoje é tratar os pacientes, lógico, temos que tratar todos, mas a gente precisa tratar os pacientes mais graves. É esse o grande dilema dos hospitais, né? E o critério para a alta hospitalar foi modificado ao longo do estudo, ou seja, problemas metodológicos durante o estudo. Ou seja, mais um estudo que não podemos confiar plenamente para tomar a nossa decisão. Está acabando, pessoal. Bom, um outro estudo publicado novamente nessa base de dados, ainda que não passou pelo crivo científico, é de Tang, né, com seus colaboradores. Hidroxicloroquina em pacientes com Covid. É um estudo controlado, randomizado, aberto. Quando eu falo aberto, eu já sei, então, que eu tenho um problema de viés, né, porque eu tenho o efeito placebo acontecendo. O paciente está vendo que ele está tomando o medicamento. Então, o objetivo era avaliar a eficácia e a segurança da hidroxicloroquina, mais os cuidados padrão, comparado com um grupo só com os cuidados padrão em pacientes com Covid. Então ele pegou 150 pacientes, 75 foi designado para o grupo hidroxicloroquina mais cuidado padrão, tomando 1.200 miligramas por 3 dias e manutenção de 800 miligramas de 800 miligramas por dia
durante 2 semanas para pacientes leves e 3 semanas para pacientes moderados ou graves. E os outros 75 pacientes foram alocados no grupo controle, que não fazia uso da hidroxicloroquina. Mostra, então, ele fala que a taxa de conversão negativa do SARS-CoV-2, ou seja, quando que negativou o paciente, foi de 85,4% no grupo que fazia uso de hidroxicloroquina e 81,3% no grupo que fazia somente o controle padrão. Ou seja, não houve diferença estatística entre os dois grupos. Tomar a hidroxicloroquina ou não tomar a hidroxicloroquina não interferiu na taxa de conversão negativa do vírus. Quanto ao alívio dos sintomas, a mesma coisa, não houve diferença entre grupos entre os alívios dos sintomas. E ainda ele relata que a única diferença encontrada foi que os eventos adversos eram maiores no grupo que fazia hidroxicloroquina, apesar que esses eventos adversos não eram graves, eram diarreia, náusea, vômito, né? Então, esse estudo mostra que não há diferença entre tomar hidroxicloroquina ou não, ok? Também, então ele conclui que o nosso estudo não mostra, tem um Rzinho a mais, não mostra resposta virológica adicional ao adicionar hidroxicloroquina com cuidados padrão. Gente, é um estudo que, apesar de ser randomizado, ainda tem baixo N amostral, e aqui está um pouquinho de erro, não é a falta de um grupo controle, na verdade é a falta de um controle para reduzir o efeito placebo. Por quê? Porque, veja bem, se esse estudo é aberto, o paciente do grupo da hidroxicloroquina, ele está sabendo que está tomando o medicamento. E o paciente do grupo de cuidados padrão não sabe que sabe que não está tomando nenhum medicamento. Isso pode gerar um efeito placebo, que todo mundo conhece, e interferir nos resultados, ok? Portanto, mais um estudo que tem problemas e a gente não pode confiar nos seus resultados plenamente. Um outro estudo, publicado também naquela base de dados ainda, Magagnoli, né, os desfechos de hidroxicloroquina em pacientes veteranos hospitalizados com Covid nos Estados Unidos, foi uma coorte, né? Ele pegou informações de pacientes hospitalizados que foi confirmado ter o vírus SARS-CoV-2 dos veteranos de guerra. E aí ele pegou esses dados, esses dados informativos, e aí ele dividiu assim, ele fez uma pequena coorte de 97 pacientes que tomaram hidroxicloroquina, 113 pacientes de uma outra coorte que tomou hidroxicloroquina e azitromicina, e 158 pacientes que não tomou hidroxicloroquina. E ele começa dizendo o seguinte, preocupante: houve diferença significativa entre os 3 grupos nas características basais, demográficas, sinais vitais, exames laboratoriais, uso de medicamento e comorbidades. Isso na linha de base, antes, né, isso entre os grupos. Insuficiência cardíaca congestiva era maior no 3º grupo e doença cerebrovascular no 1º grupo. Então, assim, essas diferenças também interferem no processo. E aí ele fala o seguinte, que houve uma maior mortalidade no grupo da hidroxicloroquina, certo? Mas não aconteceu isso, né, isso comparado com quem não tomou hidroxicloroquina. E isso não foi verdadeiro no grupo da hidroxicloroquina e azitromicina. Ou seja, gente, ele fala o seguinte, olha, houve uma maior taxa de mortalidade no grupo que tomou hidroxicloroquina. E aí ele fala, né, bem reservadamente, né, bem conservador, que é interessante a gente aguardar os resultados prospectivos, randomizados, outros ensaios clínicos. Bom, gente, o grande problema aqui é que os 3 grupos tinham diferença entre eles. Então a gente não sabe dizer se essas diferenças interferiram na mortalidade. Mesmo porque aqui é a taxa de mortalidade por qualquer causa, e não necessariamente por Covid. Então também é um estudo que
eu acho que o que é bom nesse estudo é a conclusão, ó, vamos aguardar, vamos esperar mais estudos mais robustos para a gente tomar uma decisão dessa e adotar uma ampla adoção desses medicamentos como o Brasil fez. Ok. Um outro estudo, que ele foi publicado em 11/4, naquela base de dados, alguns resultados preliminares, mas 24/4, ele publicou então esse estudo, já está publicado nas bases científicas, que é o estudo de Manaus, né, do professor Borba, que ele faz um ensaio clínico de fase 2B, paralelo, duplo cego, randomizado. Né, e ele pega dois grupos, altas doses de cloroquina, 1.200 miligramas, e baixas doses de cloroquina, 900 miligramas, em 81 pacientes. E o resultado dele é, não houve efeitos adversos sérios, né, diferença de eventos adversos entre os grupos, houve prolongamento do intervalo QT mais que 500 milissegundos em 15% do total de pacientes, é muito, mas a gente sabe que a cloroquina causa sim prolongamento do intervalo QT, mas o grande trunfo, problema, resultado desse estudo é que doses altas de cloroquina mataram 39% dos pacientes, enquanto que nos pacientes com baixas doses, somente 15% morreu, somente não no sentido, a gente sabe que qualquer vida é importante. Isso com um P significativo, né, estatisticamente significativo, isso fez com que interrompesse o grupo 1 e os pacientes desse grupo 1 passassem a tomar as doses mais baixas de cloroquina, certo? Então ele já recomenda em sua conclusão não tomar doses altas de cloroquina. Tem limitações esse estudo? Também tem. Tamanho amostral pequeno e os grandes problemas encontrados. O grupo de altas doses tinham mais idosos, tinham 5 idosos acima de 75 anos, enquanto que o grupo de baixas doses não tinha nenhum idoso acima de 75 anos, e o grupo de altas doses apresentavam propensão de complicações cardíacas sem ou com a cloroquina. Né? Faltou então um placebo, um terceiro grupo, né? Dose baixa de cloroquina, dose alta de cloroquina e um placebo, para fazer uma comparação melhor, e todos utilizaram azitromicina. Um estudo interessante, né? Porém, também não podemos tomar decisões só com isso. Ok. E o outro estudo, de Wang et al., está acabando, né? Evidência preliminar de um estudo multicêntrico na China. Confesso que esse estudo foi ruim até para ler, é um estudo que tinha... a sua formatação era confusa, né? A metodologia estava depois da discussão, então assim, bem complicado. Mas enfim, é um estudo observacional prospectivo multicêntrico de 197 pacientes tratados com cloroquina, com 176 controles. O objetivo era avaliar a eficácia e a segurança. Né? A gente já sabe que avaliar a eficácia com o estudo observacional não é o método mais ideal, e sim um ensaio clínico. Ele pegou informações de 11 hospitais, de pacientes que receberam 500 miligramas de cloroquina uma vez ou 2 vezes ao dia. Tinha 2 grupinhos aqui. Como controle, ele utilizou dados históricos de pacientes não tratados com cloroquina. Gente, isso é complicado, porque você pega um paciente que você nem conhecia, pega os dados históricos, você nem sabia que era fidedigno esses dados, enfim, e usou como controle. O desfecho primário foi o tempo entre o tratamento e a negativação da carga viral por PCR. E os desfechos secundários, duração da febre e eventos adversos. Olha só que interessante. O tempo médio para a negativação do RNA viral foi mais curto no grupo da cloroquina. Então ele fala que o paciente tomou cloroquina, negativou mais rápido, com uma mediana de 3. E o controle, uma mediana de 9. Com uma diferença de 6 dias entre os grupos. Isso estatisticamente diferente. Preste atenção nesses 6 dias que a gente vai discutir lá na limitação do estudo. A duração da febre foi menor no grupo da cloroquina versus o controle e não houve diferença nos eventos adversos. Gente, olha o que ele conclui. Nossas evidências preliminares mostraram que a cloroquina tem potencial para reduzir a supressão viral e a duração de febre, mesmo com doses reduzidas de cloroquina.
Gente, eu queria ter uns 3 slides para falar desse estudo, mas veja assim, olha o principal problema. Nesses pacientes na linha de base, antes de iniciar o tratamento, né, o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento no grupo tratado é maior do que no outro grupo. Ou seja, o paciente tinha a doença por mais tempo antes de iniciar o uso da cloroquina, com uma diferença de 4 dias, variando de 2 a 6 dias. Os mesmos 6 dias que ele fala lá nos seus resultados que ele encontrou uma diferença. Entendeu? Então é óbvio que se o paciente tem mais tempo da doença, provavelmente ele vai negativar mais rápido. Teoricamente é isso, né? Então eu começo a comparar 2 grupos que partiram de pontos diferentes. E olha que interessante, no 14º dia ele fala assim, não houve diferença na negativação no 14º dia, ou seja, no 14º dia todos negativaram, sem diferença estatística nenhuma. Estranho. Os autores não conseguem afirmar se realmente a primeira terapia foi a cloroquina. Nesses pacientes que tomaram cloroquina, ele não consegue falar assim, olha, ele tomou antiviral antes. Não consegue falar isso. A análise estatística não é compatível com os dados. Apesar de secundário, a febre não é um desfecho relevante. O desenho de estudo não condiz com o objetivo, eu não avalio eficácia por estudos observacionais. Então, sim, eu tenho problemas metodológicos sérios nesses estudos, nesse estudo, portanto, não posso utilizá-lo de maneira nenhuma para tomar uma decisão em saúde. Bom, a nossa aula está quase encerrando, mas eu fiz questão. Esses são os estudos que trazem a evidência da hidroxicloroquina e cloroquina na COVID. Portanto, vocês viram que são estudos com grandes limitações. E outra coisa importante, eu trago 2 estudos aqui, novíssimos, que relatam problemas cardíacos desses fármacos e pacientes com COVID. Primeiro, cloroquina e hidroxicloroquina causam problemas cardíacos independente da doença. Ok? Mas a gente trouxe em relação à COVID. O primeiro estudo é de Mercury, que ele avaliou o risco de intervalo do prolongamento do intervalo QT associado com a hidroxicloroquina, com ou sem o uso da azitromicina. Então ele fez uma coorte onde ele avaliou os pacientes que tomaram hidroxicloroquina sozinho e hidroxicloroquina com azitromicina e avaliou quem teve prolongamento de intervalo QT, certo? E ele conclui o seguinte: a maioria dos pacientes apresentavam uma comorbidade cardiovascular e tomava de 2 ou mais medicamentos que prolongavam o intervalo QT, independente do grupo. Então isso já complica, né, a nossa análise, porque existiam outros medicamentos que também provocavam o intervalo QT. Dos 37 pacientes que receberam hidroxicloroquina, 19 desenvolveram prolongamento do intervalo QT, comparado com 21 do grupo que tomou hidroxicloroquina e azitromicina. Então, assim, ele relata que houve um prolongamento de intervalo QT, não faz uma análise estatística, e aí ele conclui que 10 pacientes pararam de tomar hidroxicloroquina no 5º dia, por causa do prolongamento do intervalo QT, por uma questão de segurança, né? E somente um interrompeu o tratamento com a hidroxicloroquina e a azitromicina. Então ele diz, pacientes que foram hospitalizados que receberam hidroxicloroquina para COVID frequentemente experimentaram aumento do intervalo QT. Ok? Bom, gente, falta um braço controle nesse estudo. A cardiomiopatia pode ser desencadeada pela COVID e havia interações medicamentosas que prolongavam o intervalo QT. Então, assim, gente, a gente sabe que a hidroxicloroquina e a cloroquina leva ao prolongamento do intervalo QT. Mas, nesse estudo em específico, essa variável de interações medicamentosas de comorbidades pode ter influenciado o estudo. Ok? E o último estudo, então, Bézier, 1 de maio, também avaliou os intervalos QT, com e sem azitromicina, uma série de casos. E ele fala o seguinte, 93% dos pacientes mostrou um aumento no intervalo QT
Só que esse aumento não chegou a ultrapassar os 500 milissegundos. Então, apesar de ele falar no estudo, olha, a maioria teve um aumento de intervalo QT, mas esse aumento não chegou aos níveis de maior que 500 milissegundos, que é o que a gente considera aumento de intervalo QT. Mas, enfim. E aí ele fala que a hidroxicloroquina com ou sem azitromicina foi administrada em 45 pacientes e 22 pacientes. Bom, vamos lá, o que ele quer dizer? Ele fala o seguinte, entre os pacientes tratados com hidroxicloroquina e azitromicina, 33% teve aumento do intervalo QT, em comparação com 5% daqueles tratados só com a hidroxicloroquina. Então, o grupo que estava com a azitromicina teve mais prolongamento de intervalo QT do que o grupo que estava com hidroxicloroquina e azitromicina juntos. É um estudo interessante, mas com algumas limitações. Olha a limitação, gente. 50% dos pacientes receberam outros fármacos que prolongam o intervalo QT. Isso é muito, interfere muito no resultado. Né? Ele fala na discussão que 17 pacientes interromperam o tratamento e depois ele diz ali nos seus resultados que eram 10, enfim. Alguns problemas aí que teria que fazer uma leitura mais minuciosa do estudo. Bom, gente, terminando nossa aula, é o seguinte, o que a gente conclui, então, o que a gente pode, então, concluir, o que a gente pode concluir com essas evidências que estamos aqui? A gente pode concluir o seguinte, desculpa, só um minuto, a gente vai poder concluir o seguinte, por enquanto, não há evidências que comprovem a eficácia da hidroxicloroquina e cloroquina na Covid-19. Ponto. Vocês viram os resultados, vocês viram que os resultados são conflitantes, vocês viram que os resultados têm muita limitação, tem problemas metodológicos, né? Então, assim, os estudos publicados, eles não têm robustez, são pouco robustos e os resultados são conflitantes. Além disso, para a gente começar a usar essa droga como está sendo usada, gente, ela possui eventos adversos graves e muitas interações medicamentosas. Temos que tomar cuidado. Será que não estamos matando o paciente com o uso de hidroxicloroquina e cloroquina? Né? Seria interessante hoje, no Clinical Trial, que faz os protocolos de ensaio clínico, nós temos 15 estudos com esses medicamentos em andamento, já recrutando pacientes. Vamos ver, então, mais para frente, o que as evidências demonstram da utilização dessas drogas antimaláricas para a Covid-19. Ok? Bom, gente, e aí eu termino a aula com uma frase que eu gosto bastante. Fazer mais nem sempre é fazer o melhor. Então vamos tomar cuidado, vamos fazer atitudes baseadas em evidência para que a gente não prejudique mais os nossos pacientes que já estão sofrendo tanto no hospital. Muito obrigado. Aqui estão algumas referências, né, que vocês vão poder acessar depois. Enfim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem escrever aqui no chat e a gente pode responder. Bom, o Roger está perguntando se o protocolo é somente azitromicina e ceftriaxona para pacientes graves. Hoje a gente tem um pequeno protocolo falando sobre isso, mas assim, também as evidências ainda são inconsistentes em relação à azitromicina e ceftriaxona. Então eles são mais dose de apoio, né, para o tratamento do que para curar ou tratar a COVID em específico. Olha, nesse momento aqui em mãos eu não tenho o protocolo de Mato Grosso, né, porque a gente está trabalhando com as evidências, e eu trabalho mais na área das evidências mesmo. Certo, eu vi aqui, posso responder da Silmara por enquanto, até o que eu vejo do protocolo do Estado. Olha só, Silmara, então você pergunta se os efeitos adversos são tão graves, a prescrição de cloroquina para artrite não aumentaria as cardiopatias. Na verdade, assim, efeitos adversos, reações adversas, elas são em porcentagens. Então, assim, não é todo mundo que faz uso do medicamento que vai ter essas reações adversas,
ok? E é por isso que o medicamento está no mercado, porque ele tem o seu risco e benefício, né? Então, mas sim, se os pacientes com artrite tiver problemas cardíacos, com certeza a reação adversa tem maior probabilidade de ocorrer, né? E pode sim, a hidroxicloroquina e cloroquina pode aumentar problemas cardíacos, tanto na malária, na artrite, como no lúpus, podem, reações adversas dos pacientes. Hoje tem inclusive a epigenética, que está vendo alguns fatores genéticos que favorecem essa reação adversa da cloroquina e hidroxicloroquina. Helder, nós estamos fazendo transmissão também pelo Facebook e nos chegou uma pergunta pelo Facebook, vou passar para ti. O Marcos Vinícius pergunta se o uso da hidroxicloroquina e cloroquina deve ser suspenso a partir desses estudos que você demonstrou. Bom, uma pergunta bem difícil, né? Na verdade, assim, Marcos Vinícius, é assim, não tem evidência hoje para usar hidroxicloroquina e cloroquina. Não tem. Então, hoje, não seria ideal tratar o paciente. Mas tem uma portaria ministerial que deixou isso na mão do médico clínico, que vai se responsabilizar para o tratamento desse paciente, mesmo sabendo que não tem estudos que comprovem o seu benefício, né? Minha opinião, foi um pouco prematuro o uso da hidroxicloroquina e cloroquina, eu entendo, né? Eu entendo porque foi uma pandemia que assustou todo mundo, mas eu acho que é como eu disse na minha frase final da aula. Às vezes, você querer fazer muito prejudica mais o paciente do que fazer o que todo mundo está fazendo, do que a média está fazendo e do que os estudos científicos nos comprovam. Eu acho muito arriscado a gente amplificar a utilização de hidroxicloroquina e cloroquina num país como o nosso, com grandes diferenças regionais, sem a gente estar embasado cientificamente. É isso. A Rose pergunta se tem algum conhecimento de alguma pesquisa aqui em Mato Grosso. Não, por enquanto não. O que eu posso adiantar é que o Hospital Júlio Miller ele foi convidado para participar de 3 pesquisas sobre o tratamento da Covid, um deles com cloroquina e hidroxicloroquina, e a gente ainda está avaliando esses estudos multicêntricos para ver se a gente vai participar ou não, mas com certeza o grupo de pesquisa do Hospital Júlio Miller já está trabalhando em fazer em participar de pesquisas multicêntricas, mas acontecendo hoje ainda no Mato Grosso, que eu tenho conhecimento nenhum. Francisco pergunta se está sendo utilizado o Tamiflu como parte desses protocolos aqui em Mato Grosso. Olha, como protocolo não, mas como a gente está falando, as pessoas estão usando de tudo para a Covid, né? E eu acho que isso é um grande problema. O Tamiflu é uma droga que, se a gente for até para H1N1, ele não tem tanta evidência assim. A evidência do Tamiflu para o H1N1 é reduzir 1 dia de sintoma, né, a doença. Então, assim, sinceramente, se você pegar as evidências do Tamiflu, eu não sei nem porque ele está aí no Ministério da Saúde, que ele é muito, assim, exceto para grupos especiais, gestantes, uma série de grupos especiais, que é importante o Tamiflu, mas de uma maneira geral, ele não tem essa evidência toda no H1N1, e acredito então que para o SARS-CoV-2 também não teria. Mas protocolo para utilização não, mas as pessoas estão utilizando. Eu, na verdade, assim, eu não tenho acesso a um protocolo específico do Estado, eu não tive, né? A Kelly faz uma colocação aqui referente que os estudos de fato apresentam limitações importantes e não podemos passar a assumir uma conduta com tantas limitações pelo simples fato de ainda não ter tratamento específico para a Covid-19. Kelly, obrigado por você estar aí me assistindo, conheço. Eu acho que você está certinha, Kelly. É exatamente isso. É naquela angústia de querer fazer alguma coisa, começar a usar qualquer coisa, né? Eu acho que não é
aí o princípio da medicina baseada em evidência. Eu acho que nós demoramos anos e anos para consolidar a medicina baseada em evidência dentro da área médica e na área farmacológica de tratamento, e agora uma pandemia a gente não pode jogar todo esse conhecimento fora porque estamos assustados, né? É difícil. Mas entendo a família, entendo os pacientes, né? Entendo todos os lados, mas a gente tem que pensar nisso. Bom, a Rose está perguntando sobre o uso do Remdesivir no tratamento. Rose, é o seguinte, deixa eu pegar aqui para você. Saiu saiu agora, eu não me lembro quem fez. Foi a Universidade de Oxford. Ela fez uma revisão sistemática do uso do Remdesivir no tratamento para a Covid-19, né? E eu tive acesso a ela há pouco tempo agora, e eu não vi a sua conclusão, mas posso, depois, se você pede mandar meu e-mail, esse e-mail que eu coloquei aí, eu te mando essa revisão. É recente, acho que tem 2 dias, né? Pelo menos 2 dias que eu consegui acessar, e estava com outras atividades e acabei não lendo. Mas eu posso te passar, saiu uma revisão sistemática sobre isso. Os ensaios clínicos que existem sobre o Remdesivir. Me parece que ainda com pouca evidência. Pelo que eu vi aí, os resultados dessa revisão muito rápido, parece que as evidências ainda são poucas para que você use ela como um tratamento para a Covid. Bom, gente, eu estou vendo aqui muitos participantes, eu agradeço profundamente, né, a intenção nossa. Ninguém é o dono da verdade. Na verdade, a nossa intenção é passar o que se está publicado, fazer uma análise crítica, né? Deixei meu e-mail para vocês, para qualquer coisa vocês entrarem em contato, e vamos trocar informações, porque nessa pandemia ninguém sabe tudo, e aí a gente não sabe o que fazer, mas eu ainda concordo que a medicina baseada em evidência ainda é o trilho que a gente tem que seguir para errar menos. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado mesmo por participar dessa web aula.